Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com o último módulo da apostila 5, que é o módulo, para vocês, de combinação. Ó, é esse, ó. Porque no próximo horário nós já iniciaremos a apostila 6. O que nós temos que lembrar? Eu vou explicar usando os exercícios, que eu acho que fica mais claro, né? Mas na aula anterior, na nossa última aula, nós falamos aí quando que eu utilizo arranjo, quando eu utilizo combinação. Nós utilizamos a teoria do arranjo quando, caso você inverta a ordem dos elementos, faz diferença. Eu vou colocar assim, ó, faz diferença na ordem. Agora, você vai utilizar a combinação quando você inverter a ordem dos elementos e não fizer diferença. Então, não faz diferença na ordem. A ordem, né? Por exemplo, eu tenho uma turma com 10 alunos, nós vamos escolher 2 para uma viagem. Se eu escolher o João e a Maria, depois na outra viagem escolher a Maria e o João, eu inverti a ordem dos elementos, fez diferença em quem que eu escolhi? Não fez. Né? Então, eu utilizo combinação, porque você trocou os elementos, não fez diferença na escolha. Agora, por exemplo, eu tenho 10 alunos numa turma, vamos escolher 2, um para representante e outro para vice. Então, o João é o representante, Maria é vice. Agora, se eu inverter, colocar a Maria como representante e João como vice, vai fazer diferença? Aí, nesse caso, já faz. Então, eu utilizo arranjo. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente saber analisar. Porque quando eu misturo os exercícios, eu tenho que saber diferenciar quando eu utilizo arranjo e quando eu utilizo combinação. Fórmula do arranjo, nós vimos na aula anterior, que ela é a seguinte, ó. N tomados P a P, lembrando que N e P são números que pertencem ao conjunto dos números naturais, e N é sempre maior ou igual a P. A fórmula do arranjo é o N fatorial dividido pelo N menos P fatorial. A fórmula da combinação está aqui, ó, bem parecida, tá aqui embaixo, ó, essa daqui, ó. O que difere a ordem do arranjo da combinação? Porque na combinação você tem esse P fatorial a mais no denominador, que no arranjo você não tem. Então, a combinação é N fatorial dividido por N menos P fatorial vezes P fatorial. Ou, posso falar, N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial, né? Tanto faz você colocar aqui a ordem desses dois embaixo. Então, o que tem a mais na forma da combinação é esse P fatorial, certo? Vou pegar os exercícios agora, que eu acho que fica mais fácil, né? Nós vamos resolver os exercícios de aprendizagem. Olha o primeiro exercício. Primeiro fala o seguinte, ó. Um ovo de brinquedo contém no seu interior 2 figurinhas distintas, um bonequinho e um docinho. Deixa eu anotar aqui. Então, contém 2 figurinhas, um bonequinho e um docinho. Sabe-se que na produção desse brinquedo há disponível para escolha 20 figurinhas, 10 bonequinhos e 4 docinhos, todos distintos. O número de maneiras que se pode compor o interior desse ovo de brinquedo é múltipla escolha. Então, você tem 20 figurinhas que você tem que escolher 2, 10 que você tem que escolher 1, 10 brinquedos e 4 docinhos que você tem que escolher 1. Então, na verdade, eu vou ter que descobrir quantas possibilidades eu tenho para escolher a figurinha, o brinquedo e o docinho. Tá fácil fazer isso, ó. Na figurinha, eu tenho 20 para escolher 2, então é combinação de 20 tomados 2 a 2. No boneco, no brinquedo, né? É combinação de 10 tomados 1 a 1, que de 10 eu vou escolher 1. E o de baixo vai ser a combinação de 4 tomados 1 a 1, que eu tenho 4 para escolher 1. Então, eu vou jogar na fórmula da combinação, ó. Esse é o N, esse é o P. Fórmula da combinação, ó, é N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Então, se eu jogo aqui, ó, vai ser o N, que é 20 fatorial, dividido pelo P, que é 2 fatorial, vezes 20 menos 2 é 18 fatorial. Como é que eu desenvolvo isso aqui? Desenvolvo o maior até o menor. Então, vai do 20, 19 vezes 18 fatorial. Porque quando eu chego aqui no 18 fatorial, eu posso cancelar. O 2 fatorial eu desenvolvo até eu chegar no 1. O 20 dividido por 2 vai dar 10. 10 vezes 19 vai dar 190. Então, o total de possibilidades, eu já vou colocar aqui, ó, 190 das figurinhas. Agora aqui, combinação de 10 tomados 1 a 1, a fórmula é a mesma, ó. O N é o 10, o P é 1, então aqui é N que é o P. Então, vai ficar 10 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 10 menos 1, que é 9 fatorial. Desenvolvo o 10 até o 9, então 10 vezes 9 fatorial. Cancelo aqui, 1 fatorial vale 1, 10 dividido por 1 é 10. Então, eu tenho 10 possibilidades aqui dos brinquedos, né? E depois do docinho, esse é o N, esse é o P, então vai ficar 4 fatorial, dividido por 1 fatorial vezes 4 menos 1, que é 3 fatorial. Desenvolvo 4 até o 3, então 4 vezes 3 fatorial.
Aqui dá para cancelar, 1 fatorial é 1. 4 dividido por 1 vai dar 4. Então, se eu multiplico 190 vezes 10 vezes 4, eu vou ter um total de 7.600 possibilidades ao todo. E se eu busco nas alternativas lá, ó, é a letra B. Certo? Tem que tomar cuidado, tem muita continha para fazer um exercício extenso em termos de conta. Vamos fazer o 2? Olha o exercício 2. O exercício 2 fala o seguinte, ó. A Câmara Municipal de um determinado município tem exatamente 20 vereadores, sendo que 12 deles apoiam o prefeito, então 20. 12 apoiam e os outros não apoiam, então 8 não apoiam. Aí, o número de maneiras diferentes de se formar uma comissão contendo exatamente 4 situacionistas, ou 4 que apoiam, e 3 opositores, 3 que não apoiam, é de quantas? Tá fácil também, né? Eu vou montar a quantidade de possibilidades que apoiam, vou montar a total de possibilidades que não apoiam, vou multiplicar. Então, que apoio? Vai ser combinação, vou fazer a minha cor aqui, ó. Combinação, no caso aqui, de 12, que eu vou ter que escolher 4. Então, combinação de 12 tomados 4 a 4. Esse é o N, esse é o P, então 12 fatorial, dividido por 4 fatorial, 12 menos 4 vai dar 8 fatorial. Nesse caso aqui, se vocês desenvolverem, vocês vão ver que vai dar 495. A outra, esse cômputo, vou botar aqui, ó, 495. De 8 tomados 3 a 3, vai ser combinação de 8 tomados 3 a 3. Então, é 8 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 5 fatorial. Vai dar 56 possibilidades. Então, nesse caso, dá 56. Então, se eu multiplico 495 vezes 56, vai dar 27.270. A resposta aí, então, vai ser a letra A. Ok? Vou fazer o 3. Olha o 3. O 3 fala o seguinte, ó. O número de jogos de um campeonato de futebol disputado por N clubes, N maior ou igual a 2, no qual todos enfrentam uma única vez, é. Então, aqui, gente, vai ser a combinação de N, como um jogo de futebol disputa 2 times, né, um contra o outro, a combinação de N tomados 2 a 2. Então, aqui vocês vão ver que a resposta vai ser o desenvolvimento da fórmula, né? Então, esse é o N, esse é o P, então vai ficar N fatorial, dividido pelo P, que é 2 fatorial, vezes N menos P, N menos 2 fatorial. Como é que eu desenvolvo aqui? O maior, quem é maior? N ou N menos 2? Se N for 10. Quem é maior? 10 ou 10 menos 2, que é 8? É o N. Então, eu desenvolvo o N até o N menos 2. Então, vai ficar N. Quem vem antes dele? N menos 1, né? Quem vem antes do N menos 1? N menos 2. Chegou no N menos 2? Chegou. Então, eu vou parar. Aqui dá para simplificar, ó. O 2 fatorial vale 2. Então, olha como é que vai ficar. Vou aplicar distributivo, N vezes N, N ao quadrado. E N vezes menos 1 dá menos N dividido por 2. Então, a resposta é essa, ó. N ao quadrado menos N dividido por 2, que é a letra A. Ok? Vamos fazer o 4? O exercício 4, ele fala o seguinte, ó. De quantas maneiras podemos distribuir 10 alunos em 2 salas com 7 e 3 lugares, respectivamente? Então, eu tenho 10 alunos para colocar 7 numa sala e 3 na outra. Eu quero descobrir qual é o total de possibilidades. Esse daqui, gente, basta, porque de 10 eu vou escolher 7, vai ser a combinação de 10 tomados 7 a 7. Basta eu escolher esses 7 alunos aqui. Porque se eu escolho 7 alunos aqui, os outros 3 automaticamente já vão para outra sala. Então, basta eu jogar na forma da combinação de 10 tomados 7 a 7, ó. Esse é o N, esse é o P. Então, vai ficar o N fatorial, 10 fatorial, dividido pelo P, que é 7 fatorial. 10 menos 7 é 3 fatorial. Vou desenvolver isso, ó. Desenvolvo 10 até o 7, então 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. O 7 fatorial cancela com 7 e o 3 vezes 2 vezes 1. Aqui, ó, 9 dividido por 3 vai dar 3, 8 dividido por 2 vai dar 4, 3 vezes 4 vai dar 12, 12 vezes 10 vai dar 120, ó. Então, a resposta aqui é a letra A, que é 120. Certo? Então, 5? Então, 5. Admita que, em um exame com 10 questões, um estudante tem que escolher 8 questões para serem respondidas. Quantas escolhas o estudante fará? Se ele deve responder a primeira ou a segunda questão, mas não a ambas? Então, primeiro raciocínio, ó. Ele tem 10 questões, tem que escolher 8. Então, total, combinação de 10 tomados 8 a 8,
vai ser o total de possibilidades que ele tem aí ao todo. Combinação de 10 tomados 8 a 8, esse é o N, esse é o P, vai ficar 10 fatorial, dividido por 8 fatorial vezes 2 fatorial. Então, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, aqui dá para cancelar, ó. E 2 fatorial é 2 vezes 1. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 9 vai dar 45, é o total de possibilidades, ó. Só que ele deixou bem claro, ele falou, ó, se ele deve responder a primeira ou a segunda, mas não a ambas. Então, eu sei que eu tenho um total aí de 45 possibilidades. Mas eu tenho que parar para pensar, olha, eu vou fazer aqui como opção 1 e opção 2. Nessa opção 1, eu vou calcular o total de possibilidades que ele tem para responder a primeira e a segunda. Então, a primeira e a segunda, total de possibilidades. E na segunda eu vou determinar a quantidade de opções que ele tem, que nem de responder nem a primeira e nem a segunda. Então, aqui, na verdade, ó, vai ser uma combinação de 8 tomado 6 a 6. Se a combinação de 8 tomado 6 a 6 vai ser 8 fatorial, dividido por 6 fatorial vezes 2 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, aqui dá para cancelar, e 2 vezes 1. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 7 vai dar 28. Então, ele tem 28 possibilidades de escolher a primeira e a segunda, de responderem as duas, a primeira e a segunda. Na outra aqui, qual o total de possibilidades que ele tem de nem responder nem a primeira e nem a segunda? Vai ser uma combinação dos 8 tomados 8 a 8, porque dessas de 10 eu vou tirar duas, que é a primeira e a segunda, vai sobrar 8. Então, essas 8 ele vai escolher as 8. Então, vai ficar 8 fatorial dividido por 8 fatorial vezes 0 fatorial. Se eu faço a simplificação aqui, vai dar 1. Então, na verdade, 45 é o total de todas as possibilidades. Mas se eu retirar as possibilidades que ele tem de responder a primeira e a segunda, e aqui de não responder nenhuma, então 45 menos 28 menos 1, vai dar um total de 16 possibilidades que ele tem de responder ou a primeira ou a segunda questão. Então, seria, no caso aí, responder a primeira ou a segunda, mas nunca a ambas, né? Mas não a ambas. Então, aí dá um total de 16 possibilidades. Esse aqui envolve mais interpretação, mais raciocínio, né? Um pouquinho mais complexo. Fazer o 6? Olha o 6. Na primeira fase de um campeonato de futebol, os times participantes são divididos em 8 grupos de N times. Então, são 8 grupos com N times. Se em cada grupo todos os times que se enfrentam uma única vez, então o número de jogos realizados nessa fase é de quanto? Então, olha o raciocínio. São 8 grupos, em cada grupo com N times. Tá. Em cada grupo desse, gente, eu tenho N times. Então, qual vai ser o total de jogos? Então, vai ser a combinação de N tomados 2 a 2, porque o futebol sempre joga 2, né, um contra o outro. Nesse caso aqui, ó, esse aqui é o total por grupo. Mas não são 8 grupos? Então, eu tenho que pegar isso e multiplicar por 8, né? Então, vai ser 8 vezes a combinação de N tomados 2 a 2. Combinação de N tomados 2 a 2, se eu jogo na fórmula, vai ficar N fatorial dividido por 2 fatorial vezes N menos 2 fatorial. Desenvolvo o N até o N menos 2, então vai ficar N vezes N menos 1 vezes N menos 2 fatorial, ó. Cancela aqui o N menos 2 com N menos 2, 2 fatorial é 2 vezes 1. Aqui dá para simplificar, ó. Vou simplificar, ó, 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, vai ficar 4 vezes N vezes o N menos 1, ó. E se a gente observar aqui pelas alternativas, então, é a letra D. Ok? Fazer o 7, 8, olha o 7. Uma padaria faz sanduíche segundo a escolha do cliente, oferecendo 3 tipos diferentes de pães e 10 diferentes de recheio. Então, tem pães são 3 e recheios são 10. Se o cliente pode escolher o tipo de pão e 1, 2 ou 3 recheios diferentes, o número de possibilidade de compor o sanduíche é. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o total de possibilidade de pães aqui, o total de possibilidade de recheios e vou multiplicar os dois. De pães está fácil, porque você tem 3 para escolher um só. Então, vai ser combinação de 3 tomados 1 a 1. Combinação de 3 tomados 1 a 1, se você jogar na fórmula, vai dar 3. Agora, o total de recheios, não, você pode escolher 1, 2 ou 3. Então, aqui, ó, são quantos tipos? São 10 diferentes recheios. Então, para um recheio, combinação de 10 tomados 1 a 1. Para 2, combinação de 10 tomados 2 a 2.
E para 3, combinação de 10 somados 3 a 3. Então, cada uma das opções aqui, ó, aqui se eu jogo na fórmula vai dar 10, se eu jogo esse aqui na fórmula vai dar 45, e se eu jogo esse aqui na fórmula vai dar 120. Então, se eu somo isso aqui para os recheios, eu tenho um total de 175 possibilidades. Então, eu tenho 3 de pães e 175 de recheios. Se eu multiplico 3 vezes 175, vai dar 525 possibilidades ao todo, que seria como resposta aí a letra A. Ok? E a última aí, para a gente fechar, olha o que o último fala. Um sério problema enfrentado pelas autoridades de saúde é diagnosticar a chamada pneumonia asiática. Atualmente são conhecidos 7 sintomas dessa doença. Se em um paciente forem detectados 5 ou mais desses possíveis sintomas, a doença é diagnosticada. Diante disso, pode-se afirmar que o número total de combinações distintas dos sintomas possíveis para que o diagnóstico de pneumonia asiática seja efetivado é igual a quanto? Então, são 7 ao todo. O paciente só vai ser diagnosticado quando tiver 5, 6 ou 7. Então, na verdade, a combinação de 7 tomado 5 a 5, a combinação de 7 tomado 6 a 6 e a combinação de 7 tomado 7 a 7. Se eu jogo na fórmula, a combinação de 7 tomado 5 a 5 vai dar 21, de 7 tomado 6 a 6 vai dar 7, e de 7 tomado 7 a 7 vai dar 1. Se eu somo isso aqui, ó, 21 mais 7, 28, mais 1, 29. Então, a resposta aí seria a letra B. Pronto, ó. Fechamos o exercício. Próximo horário, aula ao vivo, que é as dúvidas e o início do próximo capítulo. Espero vocês.